Hoje eu vou fazer um vídeo que eu acredito que muitas pessoas que me seguem estavam esperando há bastante tempo. Vocês já me pediram muito para criar conteúdo sobre a A24, essa produtora barra distribuidora de filmes que realmente nos últimos tempos vem conquistando uma legião de fãs graças aos filmes que eles têm lançado ou até mesmo ajudado a criar. A A24 é conhecida por fazer parcerias com diretores e diretoras autorais e isso tem de fato criado um repertório dessa produtora que é bastante impressionante. Você vai ver artistas incríveis trabalhando com a A24. Hoje eu separei aqui para vocês uma lista com os meus filmes favoritos da A24. Foi difícil montar essa lista aqui, então se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita e também não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui no vídeo, porque isso faz toda a diferença. O canal vai sempre crescendo quando vocês me ajudam com isso e a gente continua essa parceria incrível onde a gente troca ideias sobre cinema semanalmente aqui no YouTube. Bora começar essa lista porque ela tá muito boa. Eu não tive coragem de colocar essa lista aqui em ordem, pessoal, mas se vocês tiverem um filme favorito da A24, deixem aqui nos comentários. O primeiro que eu quero trazer é o Moonlight, dirigido pelo Barry Jenkins, que também foi escrito por ele. Foi um dos primeiros vídeos aqui do meu canal, inclusive, quando eu conto a história por trás de Moonlight. É uma história muito emocionante e que ganhou um final épico com aquela confusão toda do Oscar. Mas Moonlight é uma história belíssima, contada em 3 momentos diferentes da vida de um rapaz que está descobrindo a sua sexualidade, tendo que lidar com diversos preconceitos e questões muito difíceis, inclusive com os vícios da sua mãe. Essa história separada entre 3 momentos e 3 atores diferentes foi contada com uma sensibilidade incrível do Barry Jenkins. É um filme com uma direção muito potente e era simplesmente o segundo filme desse diretor que já foi ali realmente mostrando que ele tinha uma visão única para contar essa história. Esse filme ele é emocionante. Eu acredito que desde a forma com que ele foi dirigido, como ele foi registrado, as interpretações dos atores, ainda que atores em idades diferentes, eles realmente conseguiram criar uma unidade incrível e até mesmo a trilha, né? Algo que fica na sua cabeça. É um filme emocionante. Recomendo muito a história por trás do filme. Acho que até melhora a experiência, porque saber o que todos eles passaram, as pessoas que estão por trás desse filme, antes de ganharem um Oscar, é algo realmente que vai mostrar que essa história, ela é não só tão profunda na experiência de se assistir ao filme, mas também com tudo o que aconteceu para esse filme chegar até nós. O próximo filme é o Lady Bird, da Greta Gerwig. A Greta Gerwig é uma das minhas atrizes favoritas. Eu já era completamente apaixonado pelo seu trabalho. Desde Frances Ha até mesmo a parceria que ela fez com Arcade Fire. Ela era uma atriz realmente com algo único e ela conseguiu transportar isso para dentro do seu filme, onde ela dirige e escreve. Vocês vão sempre perceber isso nas parcerias com a A24. Geralmente, as pessoas que estão na direção também participaram ou fizeram o roteiro inteiro do filme. E a Greta aqui, ela tem uma condução que eu considero bastante peculiar. Tem um vídeo falando sobre Lady Bird aqui no canal, mas a Greta, ela tem uma forma de escrever os seus diálogos e de trabalhar com os atores que é única e que acaba sendo traduzida na tela. Eu sinto que essa diretora, ela conseguiu em todos os seus trabalhos até agora transportar toda aquela leveza e ao mesmo tempo todas aquelas questões existenciais que ela conseguia como atriz para sua direção. E o resultado que ela tem com as interpretações realmente é especial. Eu particularmente gosto muito de filmes que focam nas interpretações, que focam nos atores e atrizes. Muito porque a minha formação é como ator. Então, uma das coisas que eu mais gosto no cinema é de ver bons diálogos, bons personagens sendo desenvolvidos, relações caóticas. E aqui nós temos a relação de uma adolescente com a sua mãe e todo o caos que é crescer, todo o caos que é se formar no colegial e ter que decidir o que você vai fazer da vida. E esse filme, ele realmente é único e tem um elenco também muito bem escolhido para cada um dos personagens que vocês vão acompanhar. O próximo é um filmaço bastante recente que é A Tragédia de Macbeth, dirigida pelo Joel Coen. Ele é um dos irmãos Coen e fazia muito tempo, inclusive, que não dirigia um filme sozinho. Aqui ele faz toda a direção e a adaptação do texto de Shakespeare para sua própria leitura de Macbeth. E ele tem um olhar muito único para esse filme. Ele construiu um universo visual para essa história toda, um filme em preto e branco, um filme com aspect ratio específico para a obra, com atores e atrizes fenomenais
fenomenais por trás dos personagens e com uma releitura bastante fiel do texto de Macbeth, do texto de Shakespeare, onde nós acompanhamos a história de Macbeth, que depois de um encontro com 3 bruxas acaba tendo uma ganância, uma ambição para lá da conta, onde ele decide dar um golpe de estado para virar rei e depois tem que lidar com toda a culpa e acaba enlouquecendo nesse percurso todo. Esse é um texto clássico que já teve diversas leituras ao longo do tempo. É um texto e uma história que você provavelmente já se conectou de alguma forma, mas o que eu acredito que seja belíssimo aqui é, além do texto maravilhoso, com interpretações fantásticas, tanto do Denzel Washington como Macbeth, como da Frances McDormand como Lady Macbeth, mas o visual desse filme é impressionante e o mais interessante é que esse filme ele tem uma construção toda de estúdio, então todos aqueles visuais eles tiveram uma combinação de uma belíssima direção atrelada aos efeitos especiais também. O grupo de efeitos especiais para criar todos aqueles visuais impressionantes de Macbeth é realmente muito grande e essa imersão nesse filme aqui, ela vem dessa conexão entre um olhar, uma profundidade técnica incrível, mas também com os efeitos especiais. Então, para quem acha que efeito especial serve só para algum tipo específico de filme, aqui serviu para construir um universo maravilhoso. É uma leitura incrível do texto de Shakespeare, é um filmaço, uma obra-prima do Joel Coen. Todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu sou um grande fã dos irmãos Safdie. Eu conheci o trabalho deles com Good Time, que é um dos meus filmes favoritos, mas eu decidi deixar nessa lista aqui o Joias Brutas, filme que foi lançado com Adam Sandler no papel principal. E por que eu escolhi esse filme? Porque Joias Brutas é o grande projeto dos irmãos Safdie até aqui. Eles fizeram muitos outros filmes antes de Joias Brutas, mas esse projeto em específico foi escrito há mais de 10 anos atrás e passou por diversas reformulações. Esse que foi um roteiro que foi reescrito ao longo de todo esse tempo. Ele não foi feito há 10 anos atrás e parou, não. Os irmãos, com uma certa obsessão, foram criando esse projeto e sempre quiseram Adam Sandler naquele papel principal, onde eles constroem essa história fantástica de um personagem completamente viciado na aposta, completamente viciado em viver a vida num limite total, onde nós temos um filme que traz tudo que os irmãos têm para oferecer, onde eles conseguem realizar o projeto dos sonhos deles até aqui. Tô super curioso para os próximos, mas essa é uma experiência frenética, onde a câmera realmente sempre vai estar colada no rosto dos personagens, onde o ritmo do filme é como se você de fato tivesse entrado num túnel e só depois que você sai dele que você entende o que aconteceu. Filmaço, um final extremamente corajoso. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o Adam Sandler, é o vídeo mais assistido do canal até hoje. Tem vídeo falando sobre Joias Brutas e também sobre Good Time, que eu super recomendo para vocês, onde o Robert Pattinson está fantástico. Para quem acha que o Robert Pattinson não é um grande ator, mesmo que ele tenha agora sido mais conhecido com Batman, eu super recomendo Good Time, onde ele tá fantástico. E esses irmãos, eles são um dos grandes diretores dos Estados Unidos hoje em dia. O próximo é um dos melhores conceitos e melhores execuções que eu vi nos últimos tempos da ficção científica. Eu estou falando de Ex Machina, do Alex Garland, onde nós temos um funcionário de uma empresa gigantesca, uma espécie de Google, digamos assim, em um mundo fictício, que ganha um sorteio e vai passar uma semana com o seu chefe, um gênio que construiu essa empresa toda e que está construindo uma inteligência artificial. Então, na verdade, aquele homem vai ali passar esse tempo com o chefe para ele passar por um teste onde ele vai ter que identificar as diferenças entre aquela inteligência artificial e um ser humano normal. Esse filme, que começa com uma premissa já bastante fantástica, ele vai evoluindo e tem uma das conclusões mais interessantes dos filmes dos últimos tempos. Ex Machina é um filmaço com interpretações excelentes, onde você tem um conceito muito simples para uma temática bastante complexa. Você tem um filme visualmente muito potente, mas você vê ali que é possível contar uma ficção científica com um conceito muito claro, com poucos efeitos especiais quando você pensa no universo em volta. Todo o orçamento de efeitos especiais foi direcionado justamente às inteligências artificiais, mas de resto, sim, você tem uma questão de locações fantásticas, a natureza está em volta o tempo todo. Enfim, é um filmaço, um roteiro belíssimo e fica aqui a minha recomendação para todos vocês.
O Farol, de Robert Eggers, esse que é de fato um dos meus diretores favoritos dos últimos tempos. O cara tem 3 filmes, A Bruxa, O Farol e o The Northman, né? O Homem do Norte. E esse é um diretor que me encanta profundamente, não só pela qualidade do que ele consegue construir com os seus filmes, mas também pelas ambições desse diretor. É um desses diretores que realmente vai muito fundo nos universos que cria, conseguiu construir suas histórias até aqui. E O Farol é um filmaço em vários aspectos, né? Ele sabe trabalhar muito bem com os atores. Você tem o Robert Pattinson e o William Dafoe atuando como 2 homens que vão trabalhar em um farol durante muito tempo ali sozinhos, um mais velho do que o outro, os 2 com grandes atividades ali e um farol misterioso. Você tem diversos elementos mitológicos em volta dessa história toda e decisões muito ousadas em como ele decidiu filmar esse filme em preto e branco, utilizando equipamentos antigos para conseguir construir de fato aquela imagem, construindo um universo inteiro, filmando em lugares inóspitos. É realmente um diretor que não tem medo de construir universos bastante ousados. Ele gosta muito de trabalhar no passado. Tem análise aqui no canal tanto sobre A Bruxa, tanto sobre O Farol, como também sobre O Homem do Norte. É um diretor que eu adoro. Ele dá entrevistas fantásticas, pessoal. É um diretor que vale a pena estudar. E esse filme aqui é uma grande loucura, é uma grande saga de enlouquecimento de 2 personagens interpretados de uma forma brilhante. Então esse filme aqui ele é realmente uma belíssima experiência. Eu acredito que esse é um diretor que vale a pena seguir de perto. Outro diretor que eu sou um grande fã é o Ari Aster, né? Ele sempre está sendo colocado lado a lado com o Robert Eggers, inclusive tem um podcast deles da própria A24, fantástico, falando sobre Bergman. Então assim, eu super recomendo para todo mundo que gosta do trabalho desses 2. Uma coisa que eu gosto é sempre encontrar um artista que eu admiro e depois ir atrás das principais referências daquele artista, entender quais foram os outros artistas que inspiraram essa pessoa que eu acabei de descobrir o trabalho. E um diretor que inspirou profundamente tanto o Robert Eggers como o Ari Aster é o Bergman. Então esse episódio da A24 é fantástico, é um deleite assim, e talvez possa ser uma forma de, se você ainda não conhecer o Bergman, de virar uma coisa que te ative ali para você começar a assistir, que é um diretor que influencia muitos do nosso tempo de agora. Mas o Ari Aster, assim como o Robert Eggers, tem os seus próprios interesses e suas construções. Ele é o diretor de Hereditário e de Midsommar. Eu escolhi Midsommar para minha lista porque realmente foi a experiência mais impactante que eu tive em relação aos filmes desse diretor. Eu gosto muito das escolhas, gosto muito da construção desse filme, tanto daquele começo super impactante, como todo o desenvolvimento dessa narrativa. É um diretor que gosta de tratar de questões pessoais através dessas metáforas que são possíveis, tanto, é claro, na ficção, mas principalmente no gênero do terror que ele escolheu aqui. Tem vídeo aqui no canal tanto sobre Hereditário como sobre Midsommar. Esse filme me impactou profundamente. É um filme visualmente fantástico, um filme que tem uma protagonista que passa por uma história extremamente impactante também dentro do filme, e tudo isso acontecendo com o diretor sabendo utilizar muito bem o subgênero do culto, onde ele construiu um universo particular ali, utilizando referências reais e também criando outras. O filme é uma espécie de folclore também, coisa que o Robert Eggers também adora trabalhar, e a conclusão desse filme é muito impactante. Então não deixem de conferir tanto Hereditário, mas principalmente Midsommar. Mudando completamente de direção, eu escolhi o filme Mid-90s, dirigido pelo incrível Jonah Hill. Também tem um vídeo aqui falando sobre a transformação do Jonah Hill, que foi de um ator de comédia que era ridicularizado pelo seu corpo para um artista profundamente autoral, que conseguiu de fato se estabelecer tanto como um ator fenomenal, mas também agora como um belíssimo diretor, um cara que tem uma visão particular e que está crescendo dentro disso, né? Depois de ter trabalhado com os melhores diretores possíveis, como Martin Scorsese, o Jonah Hill trouxe o seu primeiro filme, e é um filme muito autoral, que é o Mid-90s, que é basicamente um coming of age, gênero que a A24 gosta bastante, de um garoto que está se descobrindo e acaba conseguindo entrar em um grupo de meninos um pouco mais velhos que andam de skate. Ele descobre ali diversas coisas, como se enquadrar em um grupo, como conquistar uma pessoa, como se vestir, como é andar de skate. Aquela fase onde você não sabe exatamente quem você é e tá tentando se encontrar, e é lógico, é sempre uma trajetória
trajetória complexa, difícil, com diversas questões, mas é um filme muito bonito, um filme que traz esse universo que o Jonah Hill gosta muito, que é o universo do skate, que traz também um olhar bastante específico para como ele decidiu dirigir esse filme. Ele tá com um elenco super jovem e ele conseguiu trazer o melhor de cada um deles ali. Então, esse filme ele é muito bonito, bastante poético e que foi um grande companheiro durante muitos anos para o Jonah Hill. Sempre que ele se sentia mal, sempre que ele sentia que ele precisava se expressar e não sabia como, ele trazia todos esses sentimentos para o roteiro de Mid-90s e não à toa ele acabou fazendo esse seu filmaço, que é um filme de estreia, que realmente é impressionante e eu recomendo para todo mundo conhecer. Para completar a lista de hoje, eu posso fazer muitas outras em relação à A24, pessoal. Eu realmente gosto bastante dos filmes que eles fizeram, tanto que vocês devem ter percebido que eu já analisei vários deles aqui no canal. Eu escolhi O Sacrifício do Cervo Sagrado, do Yorgos Lanthimos. Esse que é um dos diretores que vem chamando também bastante atenção nos últimos tempos. E eu acredito que O Sacrifício do Cervo Sagrado é um desses filmes que é uma incógnita, do começo ao fim. A forma com que o diretor enquadra os personagens, como aquela história vai lentamente sendo desenvolvida, onde você não entende a lógica por trás de cada um daqueles acontecimentos, mas ao mesmo tempo, como é um diretor muito autoral, ele sabe exatamente o que está fazendo. Então o filme ele é desenvolvido o tempo todo de forma misteriosa e não necessariamente esse desenvolvimento quer te trazer respostas, ainda que exista uma conclusão para a obra, mas eu acredito que é um tipo de diretor que aqui com O Sacrifício do Cervo Sagrado quer te provocar, quer te levar para diversas cenas diferentes na construção daquela família que está sendo ameaçada, tanto pelos erros do passado do pai, mas também por essa figura estranha, talvez até mesmo uma figura que possa fascinar aquela família de alguma forma, que é aquele garoto, é aquele personagem que parece um personagem escrito para uma outra idade, mas que com uma certa genialidade foi colocada para um menino jovem, né? Isso muda completamente a lógica do que a gente está vendo. Eu adoro como esse diretor provoca o público, é um filme que realmente vai te colocar numa posição desconfortável, mas eu acredito que essa também é uma das grandes ambições do Yorgos, que também chamou muita atenção por filmes como Lagosta e A Favorita. Esse é um diretor também bastante autoral que vale a pena acompanhar de perto. São muitos filmes interessantes que a A24 realiza, aqui estão alguns dos meus favoritos. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.